Boa noite a todos. Muito prazer em tê-los aqui. Sejam bem-vindos, né? Os que conseguiram chegar no trânsito meio atrapalhadinho de hoje. Os nossos amigos que nos assistem pela internet. Todos sejam muito bem-vindos. Principalmente os nossos amigos do plano espiritual, que aqui já estão há muito tempo preparando a casa para nós, não é? Os recadinhos são aqueles de sempre, né? Todos aqui já são da casa. A gente sempre enfatiza bem a cesta básica. Que quem puder, quem quiser, é sempre bem-vindo. Qualquer coisa que a gente tenha em casa, sobrando, não perecível. E também o nosso encontro de sexta-feira, com as famílias de dependentes químicos, com os próprios já em busca de ajuda. É um trabalho muito bonito, ok? Então, vamos mais um pouquinho nos harmonizar, vamos deixar lá para fora todas as nossas preocupações, vamos fechar os nossos olhos e nos colocar humildemente, em pensamento, de joelhos, em frente ao nosso Mestre Jesus. E vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba mais uma vez o nosso agradecimento por esta bendita oportunidade que estamos tendo de podermos estar aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Jorre o intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada, que nos acolhe com tanto carinho, e permita que todos os aqui presentes, encarnados e desencarnados, recebam a Tua luz, o Teu amparo, a Tua compreensão. Dai-nos então, Senhor Jesus, desta forma, a permissão para dar por iniciada mais esta tarefa da noite de hoje. Hoje nós temos um tema muito legal, que é compreensão. O nosso palestrante deve estar perdido no trânsito também por aí, mas a Cleide vai dar uma força, vai lendo o tema. Se ele chegar, ele faz a palestra pra gente, tá bom? Bem-vinda, Cleide, então. Porque eu nem tomei conhecimento direito disso aqui ainda. Compreensão é do livro Momentos de Saúde, do Divaldo Pereira Franco, né, pela Joana de Ângelo. E aí, a gente tem que entender que para usar esse termo compreensão, principalmente com relação a nossos momentos de saúde, nós vamos ter que trabalhar o nosso interior com muita força, com muita vontade, principalmente a nossa reforma íntima, né? Todos nós ouvimos falar e falar bastante a respeito da reforma íntima, quando na realidade a gente sabe muito pouco a respeito disso, né? A gente ouve, estuda, lê e não consegue compreender o que seria essa reforma íntima. Então a Joana fala que a compreensão é faculdade que melhor contribui para o êxito do relacionamento humano. Olha como é bem profundo o que ela diz, né? Por facultar a outro a vigência de seus valores positivos e perturbadores. Ela reflete o grande desenvolvimento espiritual pelo que concede e quem lhe busca apoio, orientação, quando em conjunturas difíceis. Então, veja, a gente, para poder compreender alguém, nós temos que primeiro nos compreendermos, né? Temos que trabalhar isso dentro de nós, buscando as nossas dificuldades, os nossos problemas. Porque se nós fizermos, eu até comentei agora há pouco com uns companheiros aí, que se a gente transformar com falta de compreensão, os nossos problemas vão se tornar maiores. E se esses problemas se tornarem maiores, eles vão afetar de alguma forma o nosso físico. E nós acabamos adoecendo, né? Quando nós fazemos
de um problema pequeno uma coisa tão séria como se fosse o fim do mundo, nós vamos atraindo para nós essa negatividade, nós vamos atraindo para nós as doenças. Então nós temos que trabalhar isso com muito afim dentro de nós, sabendo que problemas são degraus que nos levam à evolução. Então todas as vezes que surge um problema na nossa vida, se nós não trabalharmos ele bem trabalhadinho, dizer, eu vou passar, isso vai passar, eu vou conseguir chegar lá. Chegou o nosso companheiro, o Gerson, que é o palestrante de hoje, né? Então, ele vai continuar aqui, mas na realidade o que está aqui, o que dá para se entender é exatamente isso. Bem-vindo, querido. Tem uma aguinha para você. E fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está em casa. Em particular, primeiramente, desculpe pelo atraso. Espero que vocês compreendam. Tá? E justamente o tema de hoje trata da compreensão. E a lição que o Divaldo nos passa, dito pela Joana de Ângeles, trata dos benefícios que nós recebemos quando nós aceitamos a compreensão de Deus, encaramos e entendemos a compreensão de Deus, os benécias, os benefícios que ela nos traz no nosso comportamento e nosso entendimento interior. E após nós compreendermos esses benefícios, o que nós fazemos com ele? Então nós podemos nos tornarmos pessoas compreensíveis a partir do entendimento da compreensão, de pedir a compreensão de Deus, como nós pedimos, por exemplo, na oração do Pai Nosso, porque nós pedimos para sermos perdoados, né? Compreensão de Deus para com as nossas falhas, nós pedimos, né? Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. No entanto, nós colocamos uma condição, na medida em que nós consigamos multiplicar aquilo que nós estamos recebendo, seja o perdão, seja a compreensão de Deus, com aqueles que estão à nossa volta. Pedirmos a compreensão e entender a compreensão de Deus é fácil. É menos fácil nós multiplicarmos isso. Vamos dar um exemplo bastante atual. Amanhã, alguns de nós vamos comemorar, alguns comemoram só pelo fato de não trabalhar, a Sexta-feira Santa, né? Que é o dia em que nós não comemoramos, né? Mas o dia em que nós lembramos de quando levamos Jesus para o sacrifício. E cada um de nós tem a maneira de sentir isso dentro dos seus dogmas, dos seus rituais. Não é exatamente o objeto da nossa discussão, da nossa conversa aqui hoje. No domingo, nós viramos totalmente a nossa maneira de pensar e congratulamos, né, a ressurreição de Jesus, congratulamos a continuidade da existência de Jesus, porque na sexta-feira nós achávamos que ia acabar tudo, e no domingo ressuscitado, a gente falou, pô, que bacana, Jesus continua entre nós. No entanto, no intervalo, que é o famoso sábado de Aleluia, né, até um nome bastante sugestivo, o sábado de Aleluia, Jesus já havia compreendido Judas antes de Judas cometer aquela falha, ou suposta falha, que qualquer um de nós aqui teria cometido, talvez, em razão de toda aquela circunstância que se encontrava. Jesus já havia perdoado e anunciado o que ia acontecer antes de acontecer. E nós continuamos comemorando até hoje. Né? Alguns de nós, é claro. Nós comemoramos, e muitas vezes praticamos aqui atos assim um pouco menos civilizados, né, com respeito àquela figura do nosso Judas, né, que viveu ao lado de Jesus. E certamente o merecimento dele não deveria ter sido pouco, porque teve a oportunidade de estar ali ao lado de Jesus, seguindo, compreendendo, e os ensinamentos que foram colocados por Jesus a ele, certamente não foram esquecidos.
que pese aquele ato em que ele cometeu. E aí nós perguntamos assim, na mesma circunstância de espaço de 3 dias da experiência de Jesus aqui encarnado entre nós, muito tristes, porque ele deixou de existir, comemorando ou praticando a nossa raiva, a nossa incompreensão com respeito à atitude de Jesus, que havia, ou melhor, de Judas, que havia compreendido já o que Judas ia fazer, e no outro dia a gente já está comemorando de novo, porque Jesus reaparece e mostra para nós que a vida continua, porque a sua vida continuava, e que a mensagem que ele nos passa é que a vida deve continuar a partir daquele instante em que ele não se encontrava mais encarnado entre nós, mas comprovou a sua existência, que ele deveria continuar existindo dentro dos nossos corações. E essa praticidade da vivência de Jesus, do Filho de Deus, é que nós estamos tentando praticar, tentando compreender e colocar em prática, colocar nas nossas atitudes mais cotidianas a todo instante. Essa coisa que nós, muitas vezes, temos dificuldade de inserir dentro do nosso sentimento, que penetra, diga-se de passagem, em todas as criaturas de Deus. Recentemente, conversando com uma pessoa conhecida, não muito, agora bem, bastante recente, descobrimos que essa pessoa, nessa conversa, ele pertence a é um rapaz, ele pertence a uma determinada organização, uma determinada associação, em que são levados animais, cachorros nesse particular, e esses animais, eles sofrem um determinado tipo de triagem, esses bichinhos, e a depender dessa triagem, eles podem ou não ser treinados, tá? Para depois fazer trabalhos junto a hospitais para crianças que sofrem determinadas enfermidades. Inclusive enfermidades da mente, né, que todos nós sabemos quais são as consequências. E existem vídeos na internet que mostram que alguns desses animais, eles identificam, de alguma forma que os cientistas não conseguiram explicar, que aquelas crianças que têm síndrome de Down, alguma coisa parecida nessa natureza, são portadoras de um comportamento diferenciado e esse animal se comporta também diferenciadamente. E não é um ou outro, né? São alguns deles. Ao ponto deles procurarem, através do seu comportamento, como se compreendessem o estado daquela criatura, a estimular determinados sentimentos, determinados reflexos naquela criatura, chamando ela para uma brincadeira, chamando ela para um sentimento, para um abraço, para um carinho. E aí a gente fica perguntando assim, né, que o rapaz também não conseguiu explicar, nem nós. O que tem nesses animais? O que será que tem de diferente nessas criaturas para tentar buscar essa compreensão nas criaturas? O que pode ser diferente do que um sentimento enraizado da criatura divina, que não pode estar só enraizado dentro de nós, seres humanos, concordam? Ou nós, se eles são criaturas que fazem parte aqui, convivem com nós no mesmo planeta, se estão aqui compartilhando do mesmo ambiente, se compartilham, muitas vezes, da nossa moradia, são criaturas de Deus. E por serem criaturas de Deus, dentro de determinado grau de evolução, né, como todas as criaturas de Deus que se encontram aqui presentes no nosso cotidiano, no nosso meio, inseridas nessa sociedade espiritual materializada, eles estão num grau de evolução que pode estar mais ou menos avançado dentro da escala dos nossos irracionais, dos nossos irmãos irracionais, mas alguma centelha divina tem lá e que se manifesta nessas criaturas. Não é interessante isso? É muito interessante. E essa compreensão, ela vem nos perseguindo de muito e muito tempo. Essa compreensão, quando ela começa a permear o nosso espírito nas mais diversas atitudes, por exemplo, através da meditação. Alguém faz meditação aqui? Então, o pessoal que faz meditação
e que já estão práticos na meditação, eles entram num estado de compreensão interior, de conhecimento interior, e que por alguns instantes se desligam quase que totalmente do mundo exterior. Porque estão fazendo o autoconhecimento de si mesmo. Por isso que chama autoconhecimento. Estão se autoconhecendo. Estão buscando o que foi falado lá atrás, né, pelo Sócrates, conheça a ti mesmo, através do exercício da meditação, aquilo que eles trazem dentro de si. E os espíritos mais elevados, de envergadura mais elevada, sob o ponto de vista de equilíbrio, muitos ainda residentes na Índia e muitos que desencarnaram na Índia, através do exercício da yoga, têm comportamentos que nós temos dificuldade de entender. Como é que pode essas criaturas serem tão equilibradas? O que elas têm de diferente se elas vivem no mesmo contexto em que nós vivemos? Não é muito difícil a gente compreender. Evidentemente, quando nós destacamos essas criaturas, é fácil a gente entender, porque eles são estudiosos, e porque nós espíritas que já conhecemos o processo das reencarnações sucessivas, temos facilidade de compreender e entender que certamente são espíritos que passaram por muitas experiências no passado, são espíritos antigos, não velhos, antigos, dotados de muitas experiências, de muitas fazeduras de coisas positivas, e que hoje vivem nesse estado de equilíbrio, e que muitas vezes todas essas atribulações que acontecem no mundo exterior não os afetam, e quando os afetam, afetam muito menos do que nós mesmos. Se nós trazermos esse universo um pouco menor para dentro da nossa família, não é fácil identificar quem é mais ou menos mais compreensivo do que o outro? É fácil. Nós temos a liberdade interior de expor as nossas dificuldades, em particular as nossas falhas, para todos os nossos irmãos familiares que se encontram dentro do mesmo teto, e sempre tem algum que a gente tem um pouco mais facilidade de se colocar. Isso é dotado só por um problema de afinidade, que muitas vezes faz parte, ou porque nós acreditamos que aquela criatura vai nos compreender. Esse pessoal aí que cuida da psicologia do trabalho e que trabalha aí com esses famosos team buildings, né, que é aquele conhecimento de si próprio dentro das organizações, tentando procurar a identidade das organizações, eles passam algumas regrinhas para nós todos, né, e que diz o seguinte, que no momento de dificuldade, de uma discussão difícil, quando nós falamos para a pessoa, mesmo que nós vamos depois discordar do ponto de vista dela, mas quando a gente começa uma frase, eu entendo, eu estou compreendendo o que você está dizendo, que compreender o que está dizendo e entender o que está dizendo não quer dizer que vai concordar, mas já dá um estado de conforto à criatura que ela vai ser ouvida. Porque quando a gente começa, veja bem, não é bem assim, você precisa ouvir meu lado, tem um lado que eu vou contar depois, a gente já está deixando a pessoa em situação difícil. Ela fala, não vou nem falar, porque essa conversa aqui não vai acontecer. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós damos o espaço para a criatura, e que ela consegue entender que nós vamos dar a liberdade dela falar, mesmo que nós discordemos depois do seu ponto de vista, fica tudo mais fácil. No livro A Vida Escreve, que tem lá uma série de passagens a respeito da nossa vida cotidiana, só muda lá um pouquinho o nome das pessoas, tem uma passagem bastante interessante, e onde, dentre outras, mas essa em particular, que ela se chama Conselho Trocado. E nessa passagem do Conselho Trocado, eles citam um grupo de pessoas no Rio de Janeiro, e que eram pessoas que eram ligadas à doutrina espírita e que faziam trabalhos voluntários em várias situações.
dentre elas os presídios, como acontece aqui também, acontece até hoje. Então o pessoal ia lá conversar com as pessoas lá que estavam naquele estado ali de aprisionamento temporário. E numa dessas situações conta que uma dessas pessoas que estava lá andando, visitando as pessoas, uma senhora bastante elegante, profunda conhecedora da doutrina espírita e de outras matérias, né, da nossa vida. Quando passava em frente uma célula, foi abordada por um rapaz, e esse rapaz chamou ela e perguntou para ela se ela tinha um cigarro. Porque ele estava com vontade de fumar. E ela, dentro da sua verdade, né, dentro da sua verdade e do seu autoconhecimento, resolveu passar uma determinada instrução para ele. E falou assim para ele: olha, veja bem, o cigarro não é bom. O cigarro traz consequências que pode isso desencadear em outros vícios. O cigarro pode trazer problemas de saúde do pulmão e outras complicações respiratórias. E começou a falar lá tudo que ela sabia a respeito do cigarro. E será que a gente acha que o moço estava interessado naquilo? Naquele momento ele queria o cigarro. Ele não queria ouvir outras coisas. Ele queria o cigarro naquele estado em que ele estava. Ele só queria o cigarro, sim ou não, tem cigarro ou não tem. Não é isso? Mas ela resolveu colocar essa exposição. Acabada a exposição, ele disse assim para ela: a senhora permita que eu faça uma observação? E ela falou: sim, permita, claro. Pois é. Antes de eu estar enclausurado aqui, a minha profissão no mundo exterior é sapateiro. E não foram poucas vezes em que eu reformei passados, a história é mais ou menos assim, sapatos de senhoras, elegantes como a senhora, que se utilizam desse salto. E a minha experiência diz que esse salto não faz bem para a senhora. Que pode trazer problemas de coluna e uma série de coisas. Né? Por isso que se chama conselho trocado. Né? E é mais ou menos assim, né? Quando a gente fala o que não quer, a gente ouve o que não quer, não é assim? Né? E aí, vale a gente fazer uma reflexão, e agora trazendo aqui para esse mundo nosso aqui. Até quando a gente pratica caridade, a gente tem que ser assim bastante vigilante nas nossas colocações, na nossa maneira de abordar as criaturas que estão nos recebendo. Vejam só. São necessitados da caridade, mas estão nos dando a oportunidade de praticar a caridade. Estão nos dando a oportunidade de progredir, não é isso? Quem que é o maior beneficiado nessa atitude? O necessitado ou aquele que tem a oportunidade de se doar ou doar alguma coisa? Evidentemente, aquele que tem a oportunidade de doar. Se somado a isso, a gente vai lá, se utiliza dessa posição momentânea de uma virtuosa superioridade naquele contexto, e a gente pratica uma atitude dessa natureza, evidentemente que o valor da caridade continua existindo. Mas concordo que ele fica um pouco corroído, porque nós estamos muitas vezes sendo pouco vigilantes e pouco compreensivos para entender a situação daquela criatura. Isso na prática da caridade. Na prática dos nossos personagens no cenário da vida, a vida que é gostosa viver, a vida que nós devemos dar valor, a vida que muitas vezes nós criticamos, a vida que muitas vezes a gente não valoriza, porque nós a temos, nem sempre nós somos vigilantes assim. Quando nós sofremos uma determinada agressão no trânsito, hoje, véspera de feriado, nós estamos com a nossa família, carro limpo, pneu calibrado, óleo no nível, não é assim? Dinheiro no bolso, né? Cada um na quantidade que pode, cartão de crédito, esse negócio todo. Vamos nos divertir. Vamos aproveitar esse momento de convívio com os amigos, com a família, não importa quem, para espairecer. Para espairecer. E no caminho da praia, do campo, da montanha, do deserto, da neve, não importa para onde a gente vai, nós encontramos uma criatura que está em outro estado de espírito, que está voltando para casa, com pressão alta, com enxaqueca, com o filho doente,
com carro com problema, atrasado com o trabalho, envolvido em uma série de situações que a gente tem dificuldade de entender, e envolvido naquela situação, ele comete uma falha de trânsito. E que pode resultar numa buzinada, numa freada mais brusca, na competição e ele pega a vaga que nós queríamos, pega a faixa que a gente queria, ou chega lá no pedágio, ele resolve entrar na cabine que a gente estava mirando já 1 quilômetro atrás, ele resolve entrar ali na frente, e outras coisas que acontecem aí no mundo cotidiano, né? Ou resolve naquela única lanchonete que tem na estrada, que a gente vai estacionar, ele estaciona primeiro, né? Como é que a gente acha? Nós praticamos a lei nua e crua, ou nos passa, a lei na nossa concepção, evidentemente, ou nos passa um alerta de compreensão e fala assim, espera um pouco. Por que essa criatura está cometendo isso? E antes que nós agíssemos, ou antes que nós possamos agir, a gente verifica assim, e se eu não fizer nada? Qual o real prejuízo que nós, com a nossa família, com os nossos filhos, e seja lá com quem for, com os nossos amigos, estaremos realmente recebendo, ou a sociedade estará recebendo, se a gente deixar aquilo para lá? Muitas vezes a gente não esquece de fazer essa pergunta e sai fazendo bobagem por aí. É a resposta à altura, é a prática da lei. Lembremos ainda do Evangelho de Jesus, quando aquele nosso irmão que devia lá um determinado valor para o rei, né, um determinado reinado, e ele foi lá conversar com o rei, porque naquela época, quando a gente não tinha o valor para devolver, para pagar, a gente pagava e a moeda era esposa, filho, essas coisas. Não tem que pagar, então entregava a esposa, filho, aquelas coisas, e o rei que escolhia, né? O que ele quer? Eu quero esposa, filho, e levava para lá. E aquele nosso irmão, ele foi lá, pediu perdão a Deus, falou assim, olha, eu quero pagar, mas não estou em condições de pagar. Como é que a gente faz? O rei falou assim, olha, dada a sua bondade, a sua honestidade de vir aqui explicar toda a situação, a gente vai fazer um adiamento do pagamento, tá bom? Tá bom. E saiu o nosso irmão lá voltando para casa. Na volta para casa, ele encontrou uma pessoa que devia muito menos do que aquilo que ele devia para o rei. E ele resolveu meio que aplicar a lei, né? Primeiro deu um belo chacoalhão lá no homem, né? Na frente de todo mundo. Não é isso? Catou lá pelo pescoço, chacoalhou, alguma coisa desse tipo, pelos colarinhos, não importa. E disse para ele o seguinte, se você não me pagar, eu vou te levar para a cadeia. O rei, sabendo disso, trouxe ele de volta e falou assim, mas espera um pouco, assim, no dia de hoje, né? Assim não brinco mais, né? Assim não tem graça de aplicar duas regras do mesmo reinado. Não vale. Você está indo contra aqui, né? Todo esse contexto, tudo isso que nós pregamos aqui, dentro desse reinado aqui, ao qual eu sou responsável. Então você haverá de pagar igualmente, você está sendo cobrador. Voltando à oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso que está nos céus. A gente já colocou o homem lá em cima, né? Com sinal de respeito. E a gente diz para ele assim, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, né? Na medida em que nós estamos perdoando, dá para dormir preocupado, não dá? Pelo menos refletindo bastante. A compreensão é exatamente isso. A compreensão é nós reconhecermos primeiramente a existência de Deus naquilo que nós já temos. Deixar com que ela penetre dentro de nós, na presença de Deus. É encontrar Deus de dentro de nós mesmos. Eu não lembro se a gente comentou aqui recentemente, e que a gente estava no outro trabalho não faz muito tempo, e existia uma entidade que se manifestou e que ela disse o seguinte assim, quando nós fazemos as nossas preces e a gente se dirige a Deus, nós costumamos, quando fazemos de olhos abertos, a levantar os nossos olhos e olhar para Deus,
para o céu, para as alturas, nos esquecendo que Deus está dentro de nós. E quem aprisiona Deus dentro do nosso coração e não deixa Ele se manifestar, não é Ele, somos nós mesmos. Porque nós conhecemos e acreditamos na sua existência. Só que nós não deixamos que Ele se manifeste. Porque as nossas atitudes, e muitas vezes, são antagônicas àquilo que Ele passa para nós. Então Ele fica existindo dentro do nosso coração. Nós acreditamos nele. Só que a gente não consegue praticar muitas vezes. No livro Cartas de uma Morta, da mãe psicografado pelo Chico, e conta a história da própria mãe do Chico no plano espiritual, o livro chama Cartas de uma Morta. Então, conta lá uma experiência que ela está sendo acompanhada por um espírito, por um mentor, num determinado lugar, e ela passa junto com ele num determinado departamento, e aquele departamento é um lugar assim onde as pessoas não estão muito felizes, né? Estão passando por determinadas dificuldades. E ela pergunta assim para ele: quem são essas pessoas aqui, ou que eram essas pessoas quando então encarnadas? E o mentor explica: olha, aqui tem ateus, tem católicos, tem judeus, tem evangélicos, inclusive uma porção de espíritas. Né? Ela fala: tá bom. Né? E continuaram lá a caminhada. Chegaram no outro determinado lugar, era um lugar bastante diferente daquele outro. Era um lugar assim de retificação, de aprendizado, de assistência espiritual, né? De toda uma cobertura ali que trazia para aquelas criaturas. E ela faz a mesma pergunta para o mentor: e nesse lugar aqui, quem está aqui? E ele começa: aqui tem espíritas, tem ateus, tem católicos, tem evangélicos, tem judeus, inclusive ateus. Ela fala: mas como é que pode? Se os ateus não acreditam em Deus, como que eles podem estar nesse lugar aqui, junto com as outras pessoas, né? Das mais variadas religiões aqui, vivendo esse momento aqui de proveitoso, né, bacana. E ele responde assim: eles diziam que não acreditavam em Deus, mas praticavam a existência de Deus. Praticavam Deus. Quando nós vamos abrir uma associação, inaugurar uma associação, seja ela qual for, em qualquer segmento da sociedade, não é incomum, enquanto nós estamos conversando, seja um grupo de 2, 3 ou 4, 5 pessoas, não importa como, isso aqui vai ser a associação dos amigos, não sei da quantos, dos amigos dos cinquentões, não importa a associação, tá bom? Grupo, associação, não importa. Enquanto nós estamos discutindo o porquê daquela associação e o que nós vamos fazer com ela, alguns de nós, se não um ou mais outro, começa a desenhar um logotipo. Repararam? Nós temos que fazer a nossa marca. A gente tem que se identificar. E tem que ser uma marca forte. Uma marca que contamina. Não é assim que o pessoal de marketing faz? Uma marca que contamina. Que entre nas pessoas assim, elas gravem isso fácil. Então nós vamos escrever aqui um símbolo bem bacana, uma pomba. Uma pombinha, tem que ser branca, evidentemente. E o amor constrói. Todos pelo amor, lutando pelo amor. E se tiver alguma associação dessa, minhas desculpas, porque não foi nada combinado, né? Nós não conhecemos isso. E a gente lança lá aquele logotipo bacana, que é a nossa marca, e como diz os marqueteiros de hoje em dia, a nossa identidade visual, não é bacana? Identidade visual. A gente bateu o olho e sabe o que faz. Se o produto daquela marca não convencer, ela não pega. Concorda? Ela não pega. Já foi-se o tempo em que nós, os consumidores, de uma maneira geral, éramos convencidos com a propaganda pura e simples. Hoje nós temos espírito crítico.
E se o produto não nos agradar, o pessoal pode intensificar as propagandas do jeito que quiser. A gente não compra e a gente não absorve. A gente não absorve o comportamento, a gente não absorve a ideia, a gente não absorve a ingestão, se for um produto alimentício, a gente não absorve a ingestão, se for uma bebida, a gente não absorve a ideia, a gente não absorve o conceito, porque nós não queremos. Porque aquilo não está de acordo com a nossa propriedade de coração. Aquilo não está de acordo com os nossos princípios e nós temos dificuldade de aceitar. Correto? Na medida em que nós adentramos a determinado dogma, seita, religião, crença, verdade, ou simplesmente admitimos a existência de Deus, se as nossas atitudes foram incompatíveis com aquilo que Ele deixou para a gente, nós estamos adeptos ao produto. Somos péssimos propagandistas. E é por isso que quando nós, aqui, vamos pegar nessa sala, né? Todos nós, eu, todo mundo aqui, chegamos na nossa casa hoje, tá bom? E a gente tem determinado comportamento. E as pessoas que estão nos aguardando lá dizem para nós: eu não sei o que você foi fazer na casa espírita, que você chegou pior do que foi. Eu não sei o que você foi fazer lá, que cada vez que você vai lá você vem pior, não sei o que te ensina. Nós estamos fazendo uma antipropaganda daquilo que a gente acredita. Concorda? Porque se nós temos a oportunidade de conhecer, e nós temos a oportunidade de influenciar, e nós temos a oportunidade de divulgar, ao mesmo tempo não vou dizer que nós temos a obrigação, mas deveríamos ter ao menos a inclinação de nos modificar, que é diferente de entender e absorver, é o praticar e o compreender. Não é bacana? Fala a verdade. Vamos para uma universidade. Fazemos os cursos preparatórios para quem não fez um bom colégio. E a gente quer aquela escola. E a gente vai lá, estuda, e acaba entrando, em determinado momento. Entramos na escola. A nossa tarefa acabou ou começou? Começou. Porque entrar na escola, teu amigo me falou assim, entrar na faculdade não é muito difícil, não, porque você tem que pôr um monte de X lá no lugar certo. Difícil é sair. E nós, que participamos de um vestibular bastante concorrido, haja vista a população desencarnada que se encontra do lado de fora, né, ou aqui, né, desencarnado do nosso planeta, ser maior do que estou encarnado, né? Vaga é mais que 2 para 1. Não é fácil nesse vestibular aqui. Se estamos aqui, a gente tem que fazer um papel legal. Nós temos que fazer um papel legal. Nós temos que entender e compreender o nosso verdadeiro papel. Se nós somos o profissional da mídia, se nós somos o profissional da informática, se nós somos o profissional do direito, se nós somos o profissional da medicina, se nós somos o motorista de táxi, se nós somos o coletor de lixo, se nós somos o filho, se nós somos o pai, se nós somos a mãe, a gente tem que fazer bem feito. A gente tem que fazer bem feito. Que são personagens que nós estamos ocupando no cenário da vida, mais uma vez, e que para essa peça ser bacana, todos os artistas têm que fazer bonito. E para que esse planeta se transforme, na medida em que nós estamos torcendo para que ele se transforme, e ele já está se transformando, e nós possamos acompanhar essa evolução, porque não vai parar esperando a gente tem que estar apto a compreender as modificações que eles começam a acontecer. É muito simples nós entendermos e absorvermos
aquilo que é colocado pelos meios de comunicação a respeito das discórdias, dos desentendimentos. Porque as propagandas são massivas e isso vende mais, né? À medida que a gente tem dificuldade de discernimento. Nós todos que vamos nos esforçando para discernir cada vez melhor, nós vamos selecionando aquilo que a gente quer participar. E aí a gente vai começar a verificar que existem muitas outras coisas boas acontecendo, que exatamente nesse momento, que infelizmente, numa determinada nação, alguém possa estar lançando um míssil, alguma coisa, ou um determinado desentendimento interno ou externo de nações, numa região qualquer do nosso planeta, aqui na cidade, debaixo do elevado Costa e Silva, nesse instante, quase 9 horas, né? Ou ali na Pérola Byton, ou ali na Avenida do Estado, ou aqui, me parece aqui, aliás o grupo também participa aqui, existem muitas boas coisas acontecendo. Infelizmente, não tem um repórter lá mostrando isso pra gente. Mas nós sabemos que ela existe. Nós selecionamos o programa que nós queremos participar. Se estamos aqui hoje, reunidos nessa sala, discutindo os ensinamentos ou compreendendo a compreensão colocada por Jesus, nós optamos por fazer isso. Com dificuldade de trânsito, alguma coisa, porque a gente se determinou e falou assim, eu vou. Né? Eu vou. Amanhã eu viajo, faço outra coisa, hoje eu vou. Mas tem trânsito para um monte de coisa. A gente vai lá tentar participar, porque hoje é o dia da determinação e a gente está voltado para isso. E já que estamos, temos que aproveitar. Se vamos para a praia, aproveita a praia. Passa lá o protetor solar, alguma coisa, toma banho de mar, faz tudo lá. Faz tudo que tem que fazer de bom. E como é que eu sei a medida certa? A medida certa é aquela que não prejudica a nós e nem os outros. Pronto, acabou. Se divirta como pode, respeitando essas duas diretrizes. Assim? Estamos aqui hoje reunidos discutindo e conversando a respeito de Jesus, da sua compreensão para conosco, e em particular nosso Pai Criador, levamos isso dentro de nós. Sejamos as ferramentas. Vamos pegar esse talento que está sendo depositado nas nossas mãos, como diz a parábola, e vamos fazer com que ele se multiplique. Vamos aplicar no banco espiritual. E esse banco espiritual da modificação, os agentes investidores disso somos nós mesmos. A gente aplica, a gente que discute qual que é a taxa de juros espiritual, como que a gente quer aplicar, está no nosso poder. A transformação é nossa. A velocidade de transformação também é nossa. Vivendo um presente intenso, da melhor forma possível, sem nos preocuparmos com o que nós somos, porque já fomos, e sem nos preocuparmos muito com o que nós seremos, porque nós não conseguiremos ser se a gente não conseguir praticar agora. Todo planejamento é muito bem-vindo. Todo planejamento é muito bem-vindo. Mas chega uma hora que a gente tem que começar a praticar. Ouvimos também, hoje com mais uma experiência que a gente não esquece mais, também de uma entidade falando a respeito dos ensinamentos, das coisas que a gente tem que colocar em prática, e ele se utilizou do exemplo da natação, acho que já comentei isso aqui. E ele falava o seguinte, eu posso ser doutor em natação, mas se eu não me jogar na piscina, o dia que eu me jogar, eu vou me afogar. Tem que começar a nadar antes. As primeiras braçadazinhas tem que começar antes. Estudar a doutrina é maravilhoso. Praticar a doutrina é melhor ainda. 1 quilo de prática vale mais que 1 tonelada de conhecimento perante aos olhos de Deus. Não precisamos ter uma abundância de conhecimento. Se conseguir, muito bom. Mas se a gente conseguir praticar alguns quilinhos de bondade, de benfeitorias para o nosso espírito e em particular para aqueles que estão à nossa volta, a tarefa está bem feita. A tarefa está bem feita. E não pode fazer com que isso seja difícil, porque dela vai se tornando mais difícil. A tarefa tem que ser fácil.
Resolvemos que amanhã nós vamos comer o bacalhau na casa da tia que a gente não gosta. Tem dois jeitos de ir. Ou não vai, ou se vai, compra o bom bacalhau, porque vai mesmo, não vai? Compra o bom bacalhau, coloca uma vibração positiva lá no bacalhau, come o bacalhau, se usufrua daquele momento, aproveite a oportunidade para confraternizar e aproveite a oportunidade de crescimento espiritual, já que estamos ali com a criatura. As situações vão se apresentando na nossa vida, muitas vezes fora do nosso controle, porque a nossa visão é limitada. É limitada. Na medida em que nós vamos amadurecendo, é como a criança. A criança que chega com o triciclo perto da escada e vai sorrindo porque não tem noção de perigo. A gente pega o triciclo com ela e tudo, e coloca em outro lugar, ela continua pedalando, nem sabe o que aconteceu. A espiritualidade faz isso conosco. E muitas vezes pega o triciclo aqui com a gente em cima, a gente chora, porque a gente quer continuar ali naquele caminho perigoso. Mas quem está de cima, faz. Faz e arranca a gente mesmo. Porque a sua visão é muito mais longa, mais distante, muito mais ampla. E sabe o que é de melhor para nós. E quando nós acreditarmos que é o de melhor para nós, se resumirmos em 4 situações. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Agradecer ao que temos e quando pedir, colocar uma condição a nós mesmos. Me dê, Deus, sim, na medida do meu merecimento e na certeza que o que o Senhor está me concedendo vai fazer bem para mim. Pronto, acabou. 4 regrazinhas simples. Não é? Simples. Conseguir fazer isso, já estamos assim muito perto do caminho do progresso, que já é uma grande virtude. E com essa mensagem então a gente queria deixar um abraço para todos nós, para todos vocês, para os amigos que estão em casa, e desejar com que esses dias festejando, comemorando cada um do seu jeito, mas que a gente não deixe de compreender a nós mesmos e as criaturas que estão ao nosso lado. Muita paz a todos. Ninguém vai perguntar nada para ele? Então vai, senhor. Eu vou fazer uma consulta. Consulta. Eu vou junto, vamos lá onde vai ser. Olha agora. A gente tendo uma pessoa, a gente fazendo todo bem para essa pessoa, tudo, né? Coisa bem feita, tudo como você falou, né? E a pessoa não nos quer bem, né? Nem fala com a gente, né? Que atitude devemos tomar? Está me ocorrendo aqui a passagem do Evangelho da incompreensão dos filhos. Né? Então, assim, talvez a incompreensão que mais nos afeta é a incompreensão dos filhos, não é isso? E o Evangelho diz o seguinte, que na incompreensão dos filhos, os pais devem continuar a sua obra, porque chegará o momento em que o filho vai compreender aquilo que nós estamos fazendo. Aliás, não é incompreensão, é ingratidão dos filhos, está lá no Evangelho. Ingratidão dos filhos. Vai chegar um momento que ele vai compreender, mesmo, e tem lá um finzinho, mesmo que não seja nessa encarnação. Mas aquilo que nós estamos colocando, talvez isso ajude a gente a compreender, né, Sr. América? Mesmo que não seja nessa encarnação. Porque apesar dele não ser, dele ou dela, não ser grato ao carinho, ao amor que nós estamos colocando, não ser grato naquele instante, aquelas atitudes nossas de amor está sendo gravada. E jamais esquecerá. E vai chegar um instante de compreensão, né? Eu preciso fazer uma alusão aqui ao nosso tema da nossa conversa de hoje,
e que ele vai corresponder, ele ou ela vai corresponder às nossas atitudes. Nos romances espirituais não é incomum esses nossos irmãozinhos que passam por um momento assim de menor esclarecimento e que quando eles estão chegando naquele momento assim mais difícil, que a espiritualidade quer ajudar, quem que eles trazem? Uma boa parte das vezes ali em frente àquela criatura lá na espiritualidade. O pai e a mãe. Quando aparece a mãe, então, aí não tem jeito, né? Não há rebeldia que resista, né? Na espiritualidade. Aí lembra de tudo aquilo que foi colocado, assim, vem tudo. Né? Exatamente. É isso aí. É isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguém gostaria de fazer colocação? Agora sou eu. Boa noite. Alguém mais? Ele estava falando do vício dos animais. Né? A gente sabe pouco das coisas, mas a gente sabe que tem um mundo paralelo, né? É um reino dos animais. Nós sabemos que Deus derroga para outras criaturas responsabilidades que nós desconhecemos, né? Então nós sabemos que esse reino animal existe. E essas criaturas estão sob a tutela de forças que nós desconhecemos. Mas tudo que provém de Deus, né? Exatamente. Então chega onde você falou. Exatamente. Eu não sei se dá tempo, mas eu vou fazer um comentário assim. As aves me deixam surpreso. Se a gente pegar um ovinho de qualquer pássaro, pegar o ovinho do João de Barro, a gente vai lá no ninho, pega o ovinho lá que ele foi fecundado, né? E levamos ele para uma chocadeira. E ele lá, nasce lá o Joãozinho de Barro. Quando ele fica adulto, a gente coloca uma fêmea, se for uma fêmea, coloca lá o casal, e eles vão construir a casa. Como é que eles sabem construir a casa certa? Sem projeto, sem nada. Onde está o projeto? Por que eles não fazem o ninho de beija-flor? Eles não viram aquele ninho. Porque existem alguns mais céticos que falam assim, ah não, é porque ele viu, quando ele nasceu, ele abriu, mas nesse caso específico ele não viu. Por que o João de Barro não faz ninho de beija-flor? E o beija-flor não faz ninho de coruja? Sabe exatamente o modelo para a sua raça. Onde está o projeto? Aí nós pegamos o ser humano. E pegamos o ser humano, tiramos ele da sociedade, acabou de nascer, ele leva para a sociedade, levamos ele lá para a selva amazônica e fala assim, faz uma casa. Ele faz. Sem ver projeto, sem nada. Não faz. Mas nós somos dotados de outras faculdades. Né? De aprender, de descobrir, de fazer coisas do tipo. Né? Então é como você está falando. Cada um no seu mundo. Cada um na sua receptividade. Mas uma coisa é verdade. A essência de Deus está dentro de nós. Pois é. Pode ser. Pode ser. Né? Como ele falou do cachorro, né? Então. Do cachorro, né? Eu acho que é um espírito em formação, né? Aí vai passar para outras animais mais evoluídos, tal, até chegar ao homem, né? Penso eu, não sei. Deixa eu ver. Tem um outro expositor que vem nessa casa, só não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele gostaria que eu falasse isso, mas eu vou perguntar para ele, depois eu revelo o nome. E a gente tem a oportunidade de ir na casa dele algumas vezes participar de uma reunião do Evangelho, e tinha um cachorro dele que participava da reunião. Né? E esse cachorro veio a desencarnar. E ele tem clarividência, esse amigo. Né? Ele está aqui. E ele disse, falou assim, olha, eu esqueci o nome do cachorro agora. Ele falou assim, ele está aqui. Ele continuou participando das reuniões lá. Durante esses 2 dias eu ficava quietinho lá ouvindo, quando desencarnou ele continuava aparecendo lá em espírito. Né? O cachorro desencarnado. Sei lá, informação. Mas estava lá. Estava lá. Tá bom? Gerson, muito obrigada. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Então, agora,
Vamos nos preparando para compartilhar tudo isso aqui que aprendemos essa noite. E nada melhor do que começar pelo começo, compreendendo aqueles que estão mais próximos de nós, aquelas pessoas que moram no mesmo lar, compreendendo os idosos, que às vezes nos tiram do equilíbrio, que a gente possa ter compreensão com eles, tolerância, com os jovens irritadiços, que são rebeldes, revoltados, que a gente possa deixar eles falar e depois, com mais tranquilidade e serenidade, a gente possa trocar algumas palavras com mais carinho, com mais atenção, envolvendo-os naquele momento de muito amor. Com os nossos companheiros difíceis, quem não os tem, né? Então, que nós tenhamos mais tolerância. Talvez eles ainda não adquiriram alguns conhecimentos que a gente já sabe, ou está a caminho. Que nós possamos envolvê-los também, os nossos chefes, que naquele momento está sendo cobrado também, que a gente possa ter tolerância com ele, entender o momento que ele está passando. Os nossos amigos também. Então vamos começar por todos aqueles que nos cercam. E a partir daí, vamos cada vez mais aumentando esse grupo, né? Então, aquela caridade que a gente vai fazer para a gente compreender aqueles amigos, como o Gerson disse, compreender e não ir lá ser intolerante com eles, mas compreender, porque ele está passando por isso, é o momento deles. A gente tem que entender isso. Então vamos ser mais tolerantes com nós mesmos, né? Que talvez a gente ainda não entendeu tudo isso, não digeriu todas essas informações. Então também ser tolerante com nós mesmos, que nós vamos entender. Talvez hoje a gente ainda não compreenda muita coisa, mas na medida que vamos aprendendo hoje com uma palestra, amanhã um pouco mais, a gente vai compreendendo a nossa volta. Então assim, Pai, nós te pedimos, Mestre Jesus, que esse momento possa ser um momento de compartilhar com todos esses amigos, parentes que não estiveram aqui. Que a gente possa envolvê-los nesse amor, nessa compreensão e abraçá-los fraternalmente, levando a eles o equilíbrio, a calma, a serenidade, porque é através das nossas experiências, é através daquilo que a gente aprendeu aqui, que nós vamos mostrar para o amigo que nós também fomos modificados ou transformados. E nós podemos, eles também podem se modificar, se assim o quiser. Ó Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos essa palestra de hoje, esses ensinamentos que aqui foram proferidos, Pai. Muito obrigado.
E agora vamos passar então para os passes, que assim seja.